meus amigos, já estamos de volta com o Nômades, o nosso podcast, almoçando hoje com um dos maiores especialistas da área de coloproctologia, médico cirurgião aqui de Manaus, Dr. Raul Costa. Nós vamos falar de diversos assuntos, porém o importante desse episódio é prevenção, tratamento e as novas tecnologias que a medicina pode oferecer. E, obviamente, você vai ficar sabendo sobre as doenças inflamatórias intestinais, as DIIs, que aí tem as suas ramificações, que só o especialista é que pode nos falar nesse bate-papo. Isso aqui é um bate-papo. Um bate-papo, o Dr. Raul já escolheu o seu prato aqui do Maloca, que fica no Bosque Clube Constantino Nery Chapada. Nós estamos trazendo sempre profissionais da medicina para que a gente possa ter toda essa informação para até nós termos mudanças de hábitos até. Então, seja bem-vindo ao Nômades, Dr. Raul Costa. Bem, é um prazer estar aqui, é uma dívida que eu estou cumprindo contigo e nesse dia é uma satisfação enorme estar aqui contigo para contribuir com os ouvintes e contribuir com a população do Amazonas e até do mundo, né, que hoje é divulgado. Tá tudo conectado? Tudo conectado, a medicina está conectada. Nós temos hoje a inteligência artificial com o sistema neural dela entrando na robotização. Então essa tecnologia também vai ser bem empregue, como a inteligência artificial na medicina de atendimento básico, de atendimento de urgência. Isso é uma evolução que a gente está melhorando a qualidade da prestação de serviço médico hoje no mundo, né? Muito bem. O Dr. Raul tem uma especialidade em que trata de DIIs, que são as doenças inflamatórias intestinais, que tem a doença de Crohn e a colite ulcerativa, retocolite ulcerativa. Nós temos visto, doutor Raul, vários casos de pessoas famosas. Nós tivemos, infelizmente, o Pelé, que veio a falecer com problemas também dessa natureza. Recentemente, a Preta Gil, uma das cantoras famosas do Brasil, também fez tratamento. Parece que houve uma solução do problema. Então, eu gostaria que o senhor falasse os casos. Há exames que podem detectar algo que esteja acontecendo e possa ser tomada logo as providências? O que a gente tem que frisar que é importante a gente está tratando aqui do câncer intestinal. Então, os sinais apresentados pelos pacientes é que tornam o diagnóstico precoce e a possibilidade de cura. Hoje tem se falado muito sobre que exame vai facilitar o tratamento e a cura do câncer, a colonoscopia. Só ela? Ela sozinha, ela não só diagnostica, como trata. E quando é que eu devo fazer uma colonoscopia? Quais os sintomas que o médico prescreve uma colo? se você tiver como protocolo, né, teve alguém com história de câncer na família, seja de primeiro ou segundo grau, então a partir dos 40 anos seria importante você fazer uma avaliação e, de acordo com alguns exames que a gente faz de rastreamento, já iniciar a colonoscopia. Sim. Recentemente, nos Estados Unidos, observou-se o quê? Uma mudança de paradigma do comportamento do tumor. Começou a se dar diagnóstico mais em pessoas jovens do que nos idosos. Isso foi uma mudança que aconteceu. Como aconteceu essa mudança? Eles baixaram de 50 para 45 anos o rastreamento, ou seja, a partir de 45 anos você começa a fazer uma colonoscopia. É por ano? Não, uma colonoscopia. Se ela vier com pólipo ou com algum sinal de alteração, aí você tem um protocolo a cada ano, 2 anos, 5 anos, novamente. O senhor falou sobre a questão hereditária, porém, há casos que nós podemos questionar que a pessoa adquire esse tipo de problema por uma questão de hábito ou por uma questão de outros fatores? Já está sabido, né, que o comportamento alimentar é um fator que contribui. O cigarro, né, o fumo também contribui. E essa exposição que a gente tem, né, de hábitos ruins de vida, né? Então, não fazemos atividade física,
A obesidade está incluída nesses fatores. São fatores aí de muita gente. É que a gente tem priorizado outras coisas e não a nossa saúde, né? Acaba influenciando, principalmente, né, no câncer coloretal, que a gente dá esse nome. Agora, veja bem, nós estamos falando de algo muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse aqui do estado do Amazonas, Manaus e municípios do interior, né? Como é que está hoje o quadro de pacientes? Aumentou o número? O senhor já está há um tempo trabalhando nessa área. Como é que tem sido o número de pessoas que procuram atendimento nesse fator específico? O que a gente observa nesses 20 anos aí que a gente está à frente da Coloprocto aqui, né, Ben? Os pacientes chegam com a gente sempre no estágio avançado, né? E aí a possibilidade de cura diminui muito. Eu dou um diagnóstico por semana de câncer, mais ou menos, lá no Panda Codajás, que é onde eu trabalho. Aqui em Manaus. Então a incidência, ela, é claro, hoje tem vários locais que fazem o atendimento, mas não mudou essa estatística. Só que o diagnóstico tem sido mais frequente. Por quê? Porque ocorreu uma disponibilização de exames que façam o diagnóstico mais precoce. Então foi isso que modificou. A incidência, antigamente, a gente não sabe, né? Porque no Brasil a gente não tem o hábito de computar tudo. Mas eu acredito que a gente está numa crescente. Ainda temos uma ascensão na incidência, a gente vai ter mais casos ainda. Até porque ocidentalizou a alimentação. Pois é, a alimentação, com referência a essa patologia, ela tem... Olha, falei alimentação, chegou aqui chegou aqui, eu falei aqui que eu ia falar, que eu ia conversar com o Raul, aí eu disse assim, olha, o Raul, ele só come grelhado, assado ou cozido. Chegou aqui um gurjão, mas é um gurjão, um gurjãozinho com rosé e um limãozinho, meu patrão. Tem um limãozinho que é para colocar aqui, mas a alimentação tem alguma relação com o problema? O que a gente fala? Alimentos ricos em fibras, beber bastante água, atividade física, mas aí a gente vai cair, Ben. Como que está hoje? Onde é que a gente tem os alimentos orgânicos exclusivamente? Só no quintal de casa, né? Talvez. Talvez, porque pode ser que a gente use algum mata-bicho daquele para conseguir. Então, assim, essa exposição contínua, frequente, é que vai fazer com que a gente acabe modificando o comportamento. Eu estou falando aqui de intestino, que é a minha especialidade, e aí você vai inflamando o intestino, fazendo isso de uma forma crônica, vai ter uma hora que a célula vai mudar. E aí é a hora que a gente começa a ter os pólipos, o câncer, e aí complica. Agora nós estamos aqui o seguinte, quais os sintomas que eu devo me preocupar? É azia, é queimação? Quais são os sintomas que nós precisamos procurar o coloproctologista? O principal sintoma, sangramento. Sangramento. Você observar sangramento nas fezes, não pense que isso aí é hemorroida. Esse é o principal erro. Eu estou com uma hemorroida. Aí você sangra, é um tumor, aí ele para de sangrar, você acha que está bem. Aí continua o desenvolvimento quando você está já numa fase avançada, porque ele é silencioso. Esse é que é o problema. O câncer de intestino é silencioso. Então é preciso que o paciente... Se eu for resumir, o que eu tenho que me preocupar? Sangue. Sangue nas fezes, tem que procurar alguém. Urgente. Quanto mais tempo procurar o especialista, mais a chance de sobreviver. Quanto mais rápido vir ao médico, mais rápido a gente pode ter uma conduta curativa. E a colonoscopia, vamos supor que isso seja um pólipo. A colonoscopia tira o pólipo, você está tratando um futuro câncer. Agora, doutor Raul, como é que é o procedimento? É medicamentoso? É preciso intervenção cirúrgica? Como funciona o tratamento após ser diagnosticado essa questão? A gente divide o câncer em dois principais: câncer de reto e câncer de intestino. Ainda tem um terceiro aí que seria o câncer de canal anal,
mas é uma outra história, está relacionada à doença sexualmente transmissível, na 90% dos casos. Então, o câncer, uma vez diagnosticado, ele vai ser sempre cirúrgico, tá? Quando é câncer de intestino, o intestino grosso, ele é sempre cirúrgico, o primeiro. Depois vai ou não para quimioterapia. Aí depois a gente tem o câncer de reto. Dependendo da altura do reto, o paciente vai fazer uma radioquimioterapia prévia. Hoje a gente tem um protocolo que é Wait and Watch, então a gente observa se ele responder completamente, se não, que é a grande maioria, você vai fazer radioquimioterapia e aí depois você faz uma cirurgia. Um tratamento assim longo e doloroso. Ele não, às vezes trazem até algumas sequelas, né? Às vezes você precisa amputar o reto e ficar com a colostomia definitiva, enfim. É uma evolução bem arrastada e bem dolorosa para todo mundo. Mas tem cura. Tem cura. Me tire uma dúvida agora, depois de toda essa sua explicação. O senhor vai provar aqui o pirarucu? Mas nós estamos falando aqui com o doutor Raul Costa, cirurgião, coloproctologista, que traz aqui para Manaus todas as atualizações. Eu já o conheço de alguns anos, o doutor Raul é uma pessoa sempre atualizada, participa de diversos seminários, simpósios, encontros. Aliás, vai acontecer os próximos já, com referência às atualizações. Como é que está o tratamento? Houve uma modernização no tratamento das doenças inflamatórias intestinais? A partir de 85, começou-se no mundo a estudar as moléculas que interferem no processo de cadeia inflamatória, que são os imunobiológicos, né? E aí, no decorrer na década de 2000, ocorreu uma evolução muito grande do tratamento com biológicos. A reumatologia era a especialidade que mais tem focado nesse tratamento com imunobiológico. E hoje isso é aplicado também na doença inflamatória intestinal, com respostas assim fabulosas, né? Mudou o curso da doença. Antes você usava só corticoide e imunossupressor e o paciente acabava indo para uma cirurgia. Hoje não, tem paciente que quem responde bem ao tratamento imunobiológico, ele consegue ter uma vida praticamente... A gente tem o que a gente chama de janela de oportunidade. Então existe um período da doença que quanto mais cedo você entrar com a medicação, a gente vai ter uma resposta boa da evolução da doença. Então, a mudança que a gente tem hoje, a mais atual, são as pequenas moléculas. Elas são mais específicas ainda para determinada porção do trato digestivo, né? E aí entra o Crohn e colite que vai diferenciar. Meu amigo, nós estamos tendo uma aula significativa, uma consulta, uma informação que pode salvar muita gente, né? Vamos falar de doença inflamatória, bem. O que dificulta o quadro do paciente? Eu falei da janela de oportunidade. É que o paciente vai 30 vezes no pronto atendimento e é sempre tratado como uma parasitose intestinal. Dentro é a ameba. Ameba. O popular ameba. E aí o paciente fica, eu tenho ameba, e aí vai ocorrer um momento em que essa ameba vai virar doença inflamatória intestinal. Mas aí a gente perdeu aquele período que podia ter diagnosticado precoce. Eliminar. E isso é recorrente no meu ambulatório, né? Meus amigos, eu vou dizer uma dica para vocês. Nós estamos aqui em Manaus, Amazonas, Amazônia. Nós comemos muito peixe, nós comemos, né, muita farinha. Eu quero falar da farinha. A farinha está presente no café, no almoço, no jantar e, se duvidar, na madrugada, quando você acorda para ir na geladeira comer alguma coisa. Então eu vou tocar nesse assunto já em instantes, aqui no Nômades com Jackson Nascimento, trazendo hoje o cirurgião
coloproctologista Dr. Raul Costa, uma das maiores sumidades aqui do Amazonas e que traz toda essa sua informação. Aliás, quero agradecer desde já, porque a agenda do cidadão aqui é complicada. Tinha cirurgia ainda há pouco, mas ele conseguiu chegar conosco aqui e já tinha um tempinho que você prometia vir aqui no Nômade. Pelo menos uns 2 anos. Pelo menos uns 2 anos. Mas hoje, como é feriado de Nossa Senhora da Conceição, fez um milagre, porque não tem dia, né, para cirurgia? Não tem. Uma vez que a gente abraça essa medicina, né, Bian? A gente tem que... É sacerdócio. E cirurgia não tem hora. A gente faz um breve intervalo, vai no pirarucu com rosé, um limãozinho, meu patrão, e um pirarucu agurjão, da querida Jamília aqui do nosso Maloca, e a gente volta já já. Nômades com Jackson Nascimento, estamos aqui no Maloca Restaurante recebendo o doutor Raul Costa, médico cirurgião coloproctologista. Já falamos aqui de DIIs, doenças intestinais inflamatórias, já falamos de colite ulcerativa, retocolite ulcerativa, já falamos de Crohn. Mas antes desse break, eu perguntei sobre a farinha que está presente. De cada 10 amazonenses, 20 comem farinha. Qual é a relação da farinha com as DIIs e até mesmo prevenção desses males? O problema da farinha é que nutricionalmente ela não tem nenhum fator favorável para a gente usá-la. É zero, nutricionalmente. Isso não sou eu quem falo, é a nutrição. Então, assim, a nível intestinal, ela tem fungos, e isso aí às vezes piora o quadro clínico da doença inflamatória. Salvo engano, tem um estudo que foi diagnosticado fungos encontrados na farinha, encontrado nos gânglios dos tumores gástricos, né? Então, assim, eu tenho muita restrição da nossa farinha de mandioca, apesar de também fazer uso dela rotineiro, porque faz parte do nosso hábito. Um peixe é impossível. Mas nutricionalmente ela não é boa e para quem tem doença inflamatória a gente pode estar levando outros fatores associados. Aqui a gente tem uma cultura, Bento, tu me lembraste também, que eu vejo muita gente fazer, é o uso do crajiru. Né? A gente vê para infecção, o chá do crajiru. Eu vejo muito eles usarem o crajiru para quando tem alguma doença anal, né? Não é que o crajiru comprovadamente é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, mas ele não, na hora que você tira da árvore e você vai fervê-lo, ele não consegue matar a forma de esporo do fungo. Então, se você tem uma doença anal, você ferveu o crajiru e ele tem esses esporos, aqueles esporos podem ficar na ferida do anal, e aí você, além de ter uma doença anal, você vai ter o quê? Fungo. Então, a temperatura que a gente consegue em casa não é de 135 graus, que mataria o esporo. Ela é mais baixa, então a gente pode correr esse risco. Por isso que eu não sou muito favorável ao uso do crajiru nessa situação. Você já viu, com certeza, lá no consultório, casos relacionados a tudo isso? Sim, não, eu já peguei caso com fungo associado a uma ferida anal, né? Porque a gente não falou aqui sobre as doenças anais, mas também é um capítulo na nossa especialidade que tem aumentado. O câncer de canal anal, por exemplo, tem aumentado. E ele está relacionado com a relação sexual, né? Da mesma forma que acontece no colo do útero, a gente também tem essa associação. A diferença é que a incidência é baixa, mas é uma coisa que a gente também tem que se preocupar quanto sociedade, né? Todas essas dicas que você está tendo aqui no nosso canal Nômades, com o Dr. Raul Costa, coloproctologista. Aliás, eu participo de um grupo, inclusive, né? Tem várias pessoas, tem uma comunidade que se relaciona, que se comunica. Com o advento das redes sociais, isso facilitou, no caso, o tratamento do médico
com referência da relação com o paciente? Eu vou te dar o exemplo desse grupo que eu criei. O que um paciente precisa? De acolhimento. Esse é o principal. Muitas das doenças hoje, elas são tratadas pelo acolhimento, não precisa nem do médico. Mas se você faz de uma forma carinhosa, você escuta como que a gente trata os pacientes psiquiátricos, né? Se você ouvir alguém, você pode estar salvando a vida daquela pessoa, só de ouvir. Então, o paciente com DI, ele precisa, quando ele está em agudizado, ele precisa ser acolhido. E assim, a gente não tem uma rede hospitalar que dê esse suporte. Quando você chega num hospital que você diz que tem doença inflamatória intestinal, ocorre meio que um desespero de todo mundo, porque o paciente usa imunossupressor, o paciente está sangrando, é cirúrgico, não é cirúrgico, então isso assusta um pouco. E aí eu resolvi criar esse grupo. Por quê? Porque ele é o acesso direto comigo. Tem prós e contras, mas eu vejo mais o lado bom. O paciente, naquela hora de desespero, ele tem como contactar com o médico dele, que na rede pública a gente sabe que isso é muito difícil. Então, e outra coisa, tem ajuda mútua, né? Você que está no grupo, tu observa isso. Então, existem situações de vida que eu passei que tu pode estar passando agora, e aí você me ajuda e eu te ajudo. Eu vi dessa forma a DI. Aliás, eu quero te parabenizar aqui de público pela criação desse grupo, e eu vejo, viu, doutor Raul Costa, a relação que o senhor tem com os pacientes. E eu comento isso com várias pessoas. É uma relação humana. Eu tenho que frisar, né, isso. Mas como é possível? Você está sendo redundante, você está sendo óbvio? Não. Uma relação humana, uma relação com informações precisas. Eu acho isso de uma forma muito significativa para quem está com esse problema, ouvir o especialista, ouvir o médico, numa mensagem que seja. Às vezes a gente consegue tirar da crise com uma mensagem. Uma palavra. E olha, e o senhor falou ainda há pouco sobre a rede pública. O atendimento no PAN da Codajás foi ampliado, que eu percebi isso. Houve até são lutas, né, que vão sendo, são conquistas. Então, eu não tinha um ambulatório, aí o paciente tinha que marcar pelo CISREG. Existe uma demora muito grande nessa demanda, então o paciente de doença crônica, ele precisa ser visto com certo controle, um protocolo que a gente vai seguindo mensalmente, bimensal, e ele não conseguia retornar. Então, com a ajuda até da doutora Débora, que foi quem me estimulou a fazer isso, a gente acabou fazendo um ambulatório específico de doença inflamatória. E isso chega a ser uma porta de entrada que eles sabem que eu estou lá na sexta-feira. Então eles sabem, se eu precisar, eu posso ir lá. Claro, isso não é aberto, né? Porque a gente está sempre, a gente conseguiu um ambulatório. É um atendimento seletivo. Porque já é específico, né? Já é para quem tem a doença. E a nova conquista que eu achei muito boa da SEMA, que é a Central de Medicação, é que eles estão descentralizando. Então o paciente, por exemplo, os meus pacientes, eles conseguem pegar automaticamente no PAN agora. Já direto ao PAN, né? Não precisa ele ir até a SEMA. A mesalazina. É um exemplo, né? Então ele pode pegar a mesalazina no PAN. Azatioprina. Pronto, e assim vai. E aí entre os biológicos também, né? Então isso vai facilitar muito o acesso e a forma como o contato do paciente comigo, né? Deu algum problema, ele já volta comigo, eu refaço, enfim, a gente vai agilizando isso. Agora, doutor Raul, quem está nos assistindo não tem nenhum sangramento nas fezes, não tem nenhum sintoma aparentemente que possa ser necessário uma colonoscopia, mas mesmo assim quer fazer uma colonoscopia aos 40, 45, 50 anos, o senhor recomenda que seja feita uma colonoscopia? A colono é o exame que vai diagnosticar as lesões pré-malignas e vai tratar um futuro câncer. Então, assim, eu uso ainda o protocolo de 50 anos, tá certo? Mas
se você tiver algum sintoma, alteração do hábito intestinal, o que é isso? Meu intestino funcionava de uma forma regular, agora eu estou tendo diarreia, agora eu sempre brinco que é preciso a gente se despedir das fezes. Então é importante a gente olhar a característica das nossas fezes, porque nela a gente vem dizendo muita coisa, né? Então, se você observa alteração do hábito intestinal, eu uso de rastreio, Bean, 3 exames, porque a gente não tem um marcador. Faz esse exame que vai dizer se tem ou não câncer, a gente não tem. Então, eu sempre uso sangue oculto nas fezes, isso já se tornou uma rotina no meio médico. Então, sempre que o paciente tem a pesquisa de sangue oculto positiva, ele é um exame assim, está positivo, eu examinei o ânus, vi que não tem doença, não tem hemorroida, não tem fissura, não tem fístula, e o paciente tem aquele sangue oculto positivo, vai fazer uma colonoscopia. É recomendável. Recomendável. Gente, esse foi o Dr. Raul Costa, cirurgião, médico, coloproctologista, aqui em Manaus, uma das maiores assumidades dentro da área de Crohn, dentro da área de retocolite ulcerativa, câncer do intestino, e traz toda essa gama de conhecimento para nós. Muito obrigado. Vamos almoçar? O senhor recomenda peixe ou carne na dieta? Pois é, hoje a gente está, se o peixe não for de viveiro, porque aí a gente vem com muita substância química para o peixe, né, para engordar. É de rio. Esse é de rio, eu sei. Então, assim, é mais saudável do que a carne, né? Eu quero agradecer sua presença aqui conosco no Nômades. É sempre um prazer, eu espero recebê-lo daqui a 2 anos. Quem sabe, mas é de coração eu estou aqui porque você sabe que eu gosto de você e torço com muito sucesso, que eu acho que já é um sucesso Nômade. Vai cada dia mais aumentar. E o senhor só acrescenta toda essa nossa gama de conhecimento, compartilhando tudo isso. Quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, pela sua atitude de criar grupos e principalmente atender toda essa população que anseia por bem-estar e saúde. Muito obrigado, Dr. Raul Costa. Agradeço mesmo. Pessoal, esse é o Nômades com Jackson Nascimento. Vários caminhos, diversos destinos. Aqui estão todos os nossos contatos para monetizar esse canal. É porque é mais barato do que um cafezinho no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo. Garanto para você. Forte abraço a todos. Até a próxima.